Olá, queridos irmãos, graça e paz. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez. Como é bom podermos, como igreja do Senhor, estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Estamos voltando de férias. Louvamos a Deus pelo tempo que Deus nos deu e nos permitiu descansarmos, renovarmos a energia. Espero que esteja tudo bem com você, que sua vida seja achada debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus, que sua vida seja achada debaixo do cuidado do nosso Senhor. Você já falou com o Senhor hoje? Já agradeceu ao Senhor por tudo que Deus tem feito na sua vida, por tudo que o Senhor tem derramado sobre o seu coração? E eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer ao Senhor por essa semana, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá, de como igreja do Senhor, podemos cultuar ao nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela forma maravilhosa como o Senhor tem cuidado de nós. Agora, Pai, que nós iremos cultuar ao teu nome, nossa oração, meu Deus, é que o Senhor receba cada louvor, ó Deus. Receba cada ato deste culto, tudo que a ti iremos prestar, ó Deus. Que o Senhor receba, ó Deus, como nossa perfeita adoração. Queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Pois muitas vezes, ó Deus, nos esquecemos, ó Deus, que o principal motivo pela qual nós devemos nos aproximar do Senhor não é ter paz com a nossa consciência, ó Deus, mas é de fato termos relacionamento com o Senhor. Recebe as nossas vidas, ó Deus. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Como você está? Está tudo bem com você? Eu quero convidar você que abra sua Bíblia no Salmo número 9, versículos 1 e 2, que diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. E é nesse sentido que nós nos reunimos nesta noite para adorar e bendizer o nome do Senhor. Vamos então adorar ao Senhor e cantarmos alguns cânticos de adoração e exaltação ao nome do nosso Deus. Vamos então sermos dirigidos ao Senhor com a nossa equipe de louvor e adoração. Amém. Vamos adorar o Senhor com louvor a Deus do culto. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha minha esperança regada por lembranças. O tempo não me
como é bom podermos adorar ao nome do nosso Deus, como é bom podermos exaltar ao Senhor, como é bom podermos bendizer e engrandecermos ao Senhor. Mas eu quero meditar um pouquinho com vocês nesta noite e queria compartilhar um texto com vocês nesta noite. Quero convidar você que abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do número 13. Uma vez que você encontrou esse texto, não feche sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos andar um pouquinho neste capítulo nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 13, nos diz assim: Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. E assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebendo a bordo, prosseguindo até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali, chegamos a Efronte, Aquil. No outro dia, atravessamos para Samos. No dia seguinte, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar aos presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhe disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado e pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas lhe ensinei publicamente de casa em casa, testifiquei tanto a judeus como a gregos que lhes pregassem que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dias com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes a herança entre todos que são santificados. Não cobiceis nem prata e nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas palavras supriram minhas necessidades e os meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes mediante trabalho árduo. Devemos ajudar os fracos, lembrando-lhes as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais o veriam a face. Então acompanharam até o navio. Mas eu queria orar mais uma vez com você. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de poder servir ao Senhor.
Obrigado, meu Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos andar do seu lado. Obrigado, meu Deus, pela rica oportunidade de um dia o teu Filho Jesus ter morrido por nós na cruz. Obrigado, meu Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ouvir a tua palavra. Agora, Senhor Jesus, que a tua palavra foi lida, a nossa oração é que teu Espírito Santo incomode os nossos corações, fale as nossas vidas e nos ajude, ó Deus, a fazer as mudanças necessárias que precisam ser feitas em nós. É por isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre o tema Conselhos para uma vida cristã comprometida com o reino de Deus. Conselhos para uma vida cristã comprometida com o reino de Deus. Quando nós pensamos, irmãos, sobre vida, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a vida só encontra sentido e ela só pode ser vivida se nós tivermos um objetivo. Aqueles que passam pela vida sem perceber que o maior presente que nós recebemos nas nossas vidas é a própria vida. Aqueles que gastam as suas energias atrás de coisas miraculosas e não entendem que a maior riqueza que nós temos em nossas vidas é o próprio dom da vida que Deus nos dá e renova sobre nós todos os dias quando nós acordamos e enchemos os nossos pulmões de ar. Quando nós pensamos, irmãos, e paramos para pensar em viver a vida com intensidade, com objetivo, e com clareza, e com compromisso no reino de Deus, o maior exemplo e talvez o mais esplêndido que a palavra de Deus nos dá em se pensar em homem é talvez a vida do apóstolo Paulo. Este homem começa a sua vida como um dos maiores algozes do povo de Deus. O apóstolo Paulo não só perseguia os crentes, mas o apóstolo Paulo perseguia também o Deus dos crentes, porque quando ele se encontra com Jesus a caminho de Damasco, ele diz: olha, eu sou aquele a quem tu persegues. Mas este homem testifica no final da sua vida, quando ele escreve a sua carta ao Timóteo, dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Não são eles que estão tirando a minha vida, mas sou eu que estou entregando a minha vida como libação e fé. E eu estou certo de que Ele guardará a minha vida e me receberá em boa qualidade diante do Senhor. E este homem, irmãos, termina a sua vida como um dos maiores pastores, missionários, plantadores e apóstolos que a igreja do Senhor já viu pisar sobre a face da terra. É este homem agora, irmãos, que prega esta mensagem de despedidas aos líderes da igreja ali de Éfeso. E ele prega o seu sermão trazendo alguns conselhos a esta igreja, àquela liderança, trazendo alguns conselhos àqueles homens e mulheres, trazendo alguns conselhos àquela realidade, e que também, irmãos, se encaixam muito bem à nossa vida cristã e que nos levam a pensar um pouquinho como nós temos nos comprometido com o reino de Deus. É interessante que este homem, diante dos perigos eminentes da pregação do Evangelho, que se colocavam diante dele, a sua declaração e a sua consciência era muito tranquila diante da missão que ele tinha. E aí no versículo 24 do texto que nós lemos, ele diz: todavia não me importo, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. A declaração que este homem faz, irmãos, diz muito a respeito do caráter dele, diz muito a respeito da vida que ele viveu, diz muito a respeito da forma como ele pregou o evangelho, diz muito do tipo de pastor que ele foi para suas igrejas, mas mais do que isso, diz muito do tipo de relacionamento com Deus que ele tinha na sua vida.
E quando nós pensamos, irmãos, sobre isso que ele está falando para nós, este homem que mesmo diante dos perigos eminentes que o aguardava, não estava preocupado com sua própria vida, mas sim com o crescimento e a pregação do evangelho genuíno de Jesus Cristo, ao qual ele havia sido constituído. Apóstolo em cadeias, ministro aos gentios, primeiro aos judeus e depois aos gentios. Um homem que não estava preocupado com suas próprias necessidades, mas um homem que estava preocupado em sim, em levar a mensagem do Evangelho. E um homem agora, irmãos, que nos convida a analisar a minha e a sua vida diante de Deus e para ver se realmente nós estamos comprometidos na nossa vida cristã com o reino de Deus. Paulo está pregando a sua vida, a sua mensagem de despedida com esses irmãos. É interessante que em determinado momento da sua mensagem, e esse sermão é longo, se você ler todo o capítulo 20, você vai ver que ele começa a pregar e um moço cai ali de uma determinada altura, o Eutico, e ele morre, e Paulo ressuscita esse menino e ele passa a noite pregando essa mensagem, e ele começa a orientar a igreja a despeito de todas essas coisas, e isso, irmãos, nos faz pensar muito a respeito do valor que nós damos para a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós não suportamos um sermão de mais de 30 minutos? Porque estamos loucos para ir para casa. Porque dizemos que estamos cansados, mas muitas vezes nós viramos à noite na frente da televisão para ver uma série favorita do nosso programa predileto. Foi justamente, irmãos, no momento que nós abandonamos as escrituras sagradas, o prazer pela leitura da palavra, o prazer por ouvir a palavra de Deus, que nós começamos então a decair da qualidade espiritual e de ver os prodígios do reino de Deus e da igreja do Senhor se multiplicar sobre a face da terra, porque nós possamos a valorizar mais os prazeres carnais do que o prazer da palavra de Deus. Mas Paulo então, irmãos, decide então ir a pé, uma viagem que ele poderia fazer de navio, cerca de mais ou menos 30 quilômetros. E ele acaba perdendo a festa de Pentecostes, e ele chega já no final dessa festa. Ele encontra ali então com a liderança de Éfeso, já ali próximo do porto de Éfeso. Ali próximo do porto, onde ele ia aportar o navio em direção a Jerusalém. E este homem se preparando para aquilo que o aguardava, para as coisas, para os perigos, e esses perigos, muitas vezes, perigos de morte que o aguardavam. Ele então chama essa liderança e fala de 3 pontos dessa mensagem. Primeiro, Paulo olha para o passado. E se você olhar para os versos de 18 a 21, Paulo fala como ele se portou diante deles enquanto estava com eles. Paulo mostra para ele que o maior compromisso que ele teve com eles foi o compromisso de pregar a palavra de Deus. Ainda que eles não gostassem, ainda que a palavra não agradasse ao coração deles, ainda que a palavra não trouxesse paz ao coração deles, ainda que as mensagens não trouxessem aquilo que eles queriam ouvir, mas Paulo tinha plena consciência de que aquilo que ele fez foi pregar o evangelho ao coração daquelas pessoas. Paulo mostra para eles que ele era um embaixador de Deus, não era apenas um diplomata qualquer. Sua vida se resumia exclusivamente, ele era um servo do Senhor, que estava servindo ao Senhor. Ele fazia a obra do Senhor não com o próprio interesse, ele não fazia servindo com a ganância de querer ganhar dinheiro, ele não fazia para desfrutar de uma vida fácil, e o cristão que quer desfrutar de uma vida fácil deve repensar se realmente quer servir ao Senhor, porque o próprio Cristo disse: no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Mas Paulo mostra que ele era um servo de Jesus Cristo. E ele deixa claro que enquanto esteve ali na igreja de Éfeso, em toda naquela região da Ásia,
O compromisso dele era com o Senhor, para o Senhor e no Senhor. E que no momento algum ele deixou de viver o ministério dele para o Senhor e não para servir à vontade do homem. Mas Paulo muda o tom da sua pregação. E quando nós olhamos para os versos de 22 a 27, Paulo agora olha para o presente. E Paulo agora abre o seu coração para aqueles irmãos. E Paulo fala agora daquilo que ele estava sentindo, e ele revela a sua decisão de ir para Jerusalém. Ele sabia que muitos perigos o esperavam quando chegasse em Jerusalém, e perigos desse de morte. Perigos esses que poderiam botar fim à sua vida e de fato mais tarde colocariam fim à sua vida. Mas contudo, ele não se desesperava ao seu coração, ele havia decidido no seu coração tão somente obedecer à vontade de Deus. Isso, irmãos, nos fala muito a respeito do caráter de Paulo e coloca muito em xeque o nosso caráter de Deus. Será que de fato, irmãos, nós estamos dispostos a obedecer a Deus acima de todas as coisas, ainda que seja disposto a abrir mão da nossa própria vida para que possamos pregar e testemunhar da palavra de Deus? Mesmo sabendo das coisas que o aguardavam quando ele chegasse em Jerusalém, dos perigos que o aguardavam ali, Paulo fala aqui da sua fidelidade ao ministério, instiga aquela liderança, aqueles crentes ali da igreja de Éfeso a permanecerem fiéis da mesma maneira. Sejam fiéis da maneira como eu me portei desde o primeiro dia que eu cheguei, da maneira como eu estive com vocês, da maneira como eu testemunhei para vocês, da maneira como eu vivi com vocês, da maneira como eu preguei a vocês, da maneira como eu ensinei a vocês, mesmo que vocês não gostaram do ensino que eu dei a vocês, mesmo da maneira que vocês não gostaram da maneira como eu preguei a vocês, mas sejam fiéis ao Senhor. Sejam fiéis ao Senhor. Sejam fiéis ao Senhor. Sejam fiéis ao Senhor. E Paulo fala que o maior bem que ele tinha na vida dele era o Senhor Jesus Cristo. Que a maior riqueza que ele tinha na vida dele era o Senhor Jesus Cristo. E depois ele lembra lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que o que se espera dos dispenseiros do Senhor é que eles sejam fiéis. E ele fala para eles: sejam fiéis ao Senhor. Você pode até não gostar do teu pastor. Você pode até não gostar da pregação do teu pastor. Mas se o teu pastor prega a palavra de Deus, se o teu pastor prega as santas escrituras de Deus, se o teu pastor vive uma vida com Deus, se o teu pastor é consagrado ao Deus, seja fiel ao teu Deus. Seja fiel ao teu Deus. E aí eu sou obrigado a concordar com Warren Wiersbe quando ele diz que o termo traduzido no grego por testemunhar dá a ideia de dar testemunho solene, lembrar seriedade da mensagem do ministério. Compartilhar o evangelho com os outros é uma questão de vida ou morte. Paulo foi uma testemunha fiel tanto pelo seu modo de viver quanto pela mensagem que ele pregou. Mas Paulo então sai dessa interseção de passado, presente, e Paulo agora olha para o futuro. E ele alerta aos irmãos quanto aos perigos que iam cercar a igreja após a sua partida. E nós vivemos dias, irmãos, em que as pessoas não têm valorizado a igreja. E eu costumo dizer que muitas das vezes a pandemia veio para sacramentar no coração de alguns cristãos um desejo que havia no coração deles de não mais ir à igreja, e eles não tinham uma desculpa justificável para não fazer isso. E a pandemia veio para justamente sacrificar ou juramentar no seu coração essa decisão de não mais ir à igreja. Mas ele se esquece, irmãos, da importância que a igreja tem para o Deus Pai. Afinal de contas, ela leva o nome dele porque é a igreja do Deus vivo.
Eles se esquecem da importância que ela tem para Jesus Cristo, afinal ele morreu por sua igreja. Eles se esquecem do valor que a igreja tem para o Espírito Santo, afinal ele as convence as pessoas para que as pessoas possam servir através da igreja e compor a igreja de Cristo Jesus. Mas nesse sentido, Paulo alerta a igreja e a liderança e os crentes para alguns perigos, primeiros perigos externos. E aí no versículo 29, Paulo fala dos lobos ferozes que penetrarão em vosso meio. Como igreja do Senhor, irmãos, nós não podemos ignorar isso. As coisas que vão penetrando em nosso meio com o único intuito de destruir o reino de Deus. São os famosos lobos em peles de cordeiro. São as famosas coisas que nós dizemos que não tem nada a ver. São os costumes mundanos que vão transformando a igreja em pluralista, secundária, secularista, e que vão desvirtuando a igreja da sua verdadeira missão e afastando a cada dia mais o crente da sua verdadeira missão. E pior do que isso, impedindo o crente de viver a sua vida cristã comprometida com o reino de Deus. São lobos ferozes, irmãos, que vão subverter no Evangelho de Jesus Cristo com uma única missão: destruir o rebanho de Deus. Mas aí Paulo fala de um segundo perigo, que é os perigos internos. Homens que se levantarão dentro de vocês. Homens que torcerão a verdade, versículo 30. E nós temos assistido pacificamente uma geração se levantar que tem distorcido a verdade. Uma geração que tem pregado nos nossos púlpitos dizendo que a Bíblia não é a nossa regra de fé e prática, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é apenas um livro de fé que precisa ser relida à luz de outras histórias. Uma geração que diz que o homem é o centro do coração de Deus e que Deus aceita o homem de qualquer maneira, desde que o homem seja feliz, mas não contra para o homem que se ele não largar o pecado que espera ele no final da sua vida é o inferno e a condenação eterna. Pessoas que não estão comprometidas com o reino. Pessoas que estão com sede de poder. Pessoas que caluniam para alcançar o poder. Pessoas que não se importam com a dor que causam aos outros com comentários, com insinuações. E eu me recordo de uma história muito triste, de uma fofoca que destruiu a vida de um pastor. O casamento de um pastor totalmente idôneo. Uma mulher enviada por Satanás colocou um intento maligno e havia apaixonado pelo seu pastor. E o pastor daquela igreja havia ficado enfermo. Entrou em coma e ficou muitos dias internado no UTI. E por ironia do destino, aquela mulher enfermeira e trabalhava naquela UTI que cuidava daquele pastor. E aquela mulher, antes do pastor ficar enfermo, havia feito diversas investidas contra o pastor e o pastor não cedendo. O pastor, após recuperar-se da sua doença e voltar ao seu pastorado, então ela foi à assembleia da igreja e denunciou o pastor por adultério, dizendo que ela há vários meses vinha tendo casos com o pastor. E para provar que ela falava a verdade, ela então resolveu denunciar algumas minúcias, contando algumas coisas íntimas, dizendo de onde tinha cicatrizes, pontos particulares do corpo do pastor, que somente alguém que tinha muita intimidade com uma outra pessoa era capaz de descobrir. Então, aquele pastor foi
demitido daquela igreja. Sua esposa separou-se dele. Aquela convenção excluiu do rol de pastores. Aquele pastor entrou numa profunda depressão. Alguns dias depois ele se suicidou-se. E aquela mulher, não aguentando mais, com um peso na consciência, depois escreve uma carta e manda para a igreja dizendo: olha, nós nunca tivemos nada, mas eu não aguentei o peso da rejeição. Aquele pastor era o homem mais íntegro que eu conheci. Mas ao ser rejeitado por ele e eu trabalhar na UTI que ele ficou internado, eu observei todo o corpo dele. Então eu resolvi me vingar dele. E quando a igreja leu aquela carta, então, em sessão, eles então descobriram o grande erro que eles cometeram de julgar antes de investigar. Mas aí já era tarde demais. São pessoas como Diótrefes, que João descreve lá na sua terceira carta, que são capazes de fazer qualquer coisa pelo poder. Tome cuidado, querido. Aqueles que se levantarão em nosso meio para distorcer a verdade. Mas um terceiro perigo que Paulo descreve, está nos versos 31 a 35, são os perigos do coração. E aí, ele fala que Jesus já havia dito que o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque é do coração que emana todos os males do homem. E Paulo já havia advertido no versículo 28 e aconselhado aquela liderança e aquela igreja que eles deveriam, desta maneira, atender por eles mesmos. E nós devemos atender por nós mesmos. E Chester escreveu um livro interessante cujo tema é Você Pode Mudar. E ele diz que o problema é que nós muitas vezes não mudamos é por causa do nosso coração. E se nós não entregarmos o nosso coração na mão de Deus e pedimos que Deus mude o nosso coração, e entendemos que quando Paulo escreve Romanos 8, versículo 28 e 29, e o bem que ele está dizendo ali é transformar a imagem e semelhança de Jesus, e se o nosso coração não for transformado à imagem e semelhança de Jesus, nós não iremos, irmãos, de maneira alguma sermos transformados. E Paulo adverte aqueles irmãos dizendo: olha, não sejam egoístas, não sejam cobiçosos, não sejam superficiais no seu relacionamento com Deus. Acima de tudo, não sejam preguiçosos no reino de Deus, mas contudo se entreguem à verdade do Evangelho e façam o melhor para que vocês possam alcançar uma vida plena cristã no reino de Deus. E dito isto, Paulo enumera alguns conselhos para que possamos viver uma vida comprometida no reino de Deus, que eu passo a vos anunciar. E que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E que eu gostaria assim de encerrar essa mensagem nessa noite. O primeiro conselho que Paulo nos dá para vivermos uma vida cristã comprometida com o reino de Deus está aí nos versículos 17 a 19. É que ele fala: sirva ao Senhor com humildade. E o versículo 17 a 19 ele diz: de Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhe disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei até a província. Servi o Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo mostra que a primeira coisa para vivermos uma vida, irmãos, comprometida com o reino de Deus, é servir ao Senhor em humildade. E parece que muitas vezes nós nos esquecemos deste princípio, nós muitas vezes confundimos esse princípio na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, entender que precisamos servir ao Senhor com toda a humildade.
Nós precisamos ter esse compromisso no nosso coração. Paulo foi um homem que em todo o tempo ele mostrou isso. Ele tinha mais do que todas as caracteres, ele tinha mais do que todas as credenciais, ele tinha mais do que tudo que era necessário para provar que ele realmente era um apóstolo do Senhor, mas ele nunca usava todo esse poder para mostrar às pessoas que ele era um super apóstolo. Mas ele sempre se dirigia: olha, eu, o servo do Senhor Jesus Cristo, eu, o pior dos todos os pecadores. Paulo sempre se colocava numa posição de servo, de humildade, numa posição de serviço, e é nessa posição que eu e você, se queremos estar comprometido com a vida cristã, comprometido com o reino de Deus, é nessa posição que eu e você devemos nos colocar. Sirva ao Senhor com humildade. Há um velho ditado no mundo que diz: se você quer conhecer uma pessoa, dá a ela poder. Porque o poder corrompe as pessoas. E se nós verdadeiramente servirmos ao Senhor com humildade, então verdadeiramente seremos comprometidos com o reino de Deus. Eu gosto muito de uma frase do Hernani Dias Lopes, quando ele diz: olha, cuide da tua piedade, que Deus cuidará da tua reputação. E eu gosto de parafrasear isso dizendo a seguinte coisa: cuide do que você é diante de Deus, que Deus cuidará daquilo que você precisa ser diante dos homens. Mas o segundo conselho, irmãos, que Paulo nos dá está aí no versículo 20. Seja fiel e tenha zelo na pregação do Evangelho de Jesus. E o versículo 20 diz: vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo que publicamente, de casa em casa. Uma coisa, meus irmãos, é eu dizer: é a verdade bíblica, mas eu não gosto. E nós temos que parar com esse negócio. Eu não gostei do sermão do pastor esta noite. Mas é a palavra de Deus, querido. Se você crê que teu pastor é um homem de Deus, se você crê que ele tem entendimento de Deus, se você crê que ele foi enviado de Deus, se você crê que ele é a resposta de Deus, se você crê que foi através da oração que ele chegou à tua igreja, e se você crê que a palavra de Deus está sendo anunciada, e se ao ler as escrituras, as palavras que ele está pregando é o que está escrito nas escrituras, o problema não está no teu pastor, o problema está no teu coração, porque você não quer aceitar a palavra de Deus. O problema não está na pregação do teu pastor, o problema está no teu coração que não quer aceitar a verdade do Senhor. E muitas vezes nós nos acordamos com as pessoas dizendo: eu não gostei da pregação essa noite porque o pastor só dá a cajadada. Querido, o problema não é a cajadada, o problema é que você não quer ouvir a verdade. Ela está aqui escrita, está aqui sacramentada, está aqui legitimada, está aqui testificada. Seja ele, seja outro, ou seja você mesmo vai ler, ela está aqui escrita, foi o próprio Deus que registrou. É a palavra de Deus que diz que é viva e eficaz e não volta para si vazia. É a palavra de Deus. Seja fiel, tenha zelo na pregação do Evangelho. Ainda que as pessoas não queiram ouvir a verdade, pregue a verdade. Pregue a palavra. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. As pessoas querem ouvir pregadores cheios de piadinhas, cheios de historietas, mas não querem ouvir os pregadores que preguem a palavra. Mas a ordem da palavra de Deus é: pregue a palavra. Mas o terceiro conselho de Paulo que Paulo nos dá é: não deixe de dar sempre o bom testemunho a respeito de Jesus em todo o tempo. Versículo 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo.
E infelizmente, irmãos, o grande problema do mundo estar como está somos nós, porque não temos dado o bom testemunho. Nós precisamos dar o bom testemunho no trabalho. Nós precisamos dar o bom testemunho no namoro. Nós precisamos dar o bom testemunho na faculdade. Nós precisamos dar o bom testemunho por onde nós passarmos. Nós precisamos dar o bom testemunho em todos os lugares, porque Deus nos chamou para ser sal e luz da terra. Não deixe de dar sempre o bom testemunho a respeito de Jesus em todo o tempo. Mas o quarto conselho que Paulo nos dá é: seja obediente à vontade do Senhor, independente das circunstâncias que te esperam. Versículos 22 a 23 ele diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo sabia piamente das coisas que o esperavam ali, mas nem tão somente ele deixou de ser obediente à vontade de Deus. O grande problema, irmãos, dos nossos dias é que nós queremos obedecer desde que Deus derrame sobre nós toda abundância e prosperidade, mas nós não queremos pagar o preço de negar a nós mesmos e levar a nossa cruz após Cristo. Seja obediente, independente do preço que seja pago. Outro dia meu coração estava muito perturbado e eu orei dizendo: Senhor, independente das circunstâncias, apenas faça a tua vontade, porque o Senhor fazendo a tua vontade eu sei que eu terei paz. E nós nos esquecemos disso, que a vontade de Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Quinto lugar, quinto conselho: não tenha sua vida por mais preciosa do que cumprir com a missão que o Senhor lhe chamou para fazer. Versículo 24. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, olha que coisa maravilhosa é essa. Paulo sabia das coisas que estavam para acontecer quando ele chegasse em Jerusalém. Mas mesmo assim, ele não considerava a sua vida algo maior do que sua missão. Pelo contrário, a sua vida estava nas mãos do Senhor. E por isso ele se colocava diante do Senhor e ele sabia que maior do que qualquer outra coisa era a missão que ele tinha para fazer. Por isso, não tenha a sua vida mais preciosa do que a missão que o Senhor te chamou para fazer. Porque se esperarmos o Senhor somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Mas o sexto conselho que Paulo nos dá: faça tudo com zelo na obra do Senhor, para que tenha boa consciência de ter cumprido fielmente a sua missão. Versículos 25 a 27. E é justamente isso. E aí o versículo 27 ele diz: pois eu não deixei de proclamar com toda a vontade de Deus. Portanto, eles declaram hoje que eu estou inocente do sangue de todos vocês. Faça tudo com zelo, para que quando chegar a hora, você tenha plena consciência que você deu o seu melhor. Que você possa falar como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Está pronto, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. Estou pronto para estar com o Senhor. Sétimo conselho: tenha cuidado contigo mesmo. Vigie, para que assim você esteja pronto para cuidar dos outros. Versículo 28, Paulo diz assim: olha, cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastoreares a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Cuide de você mesmo, querido. Vigie-se.
Cuide da sua saúde, da sua mente, do seu coração, do seu corpo, para que você tenha condições de cuidar da missão que Deus te deu, de cuidar da obra que o Senhor te chamou para fazer. Mas em último lugar, não subestime os perigos que te cercam na missão que Deus te chamou para fazer, versículos 29 a 24. Paulo falou dos lobos ferozes. Paulo falou dos homens que se levantarão de nosso meio para subverter a verdade. Paulo falou dos perigos que moram no nosso coração. Nós devemos, irmãos, tomar muito cuidado. O provérbio diz que a soberba precede a ruína. E se nós, irmãos, não tivermos cuidado com isso, nós não viveremos uma vida cristã comprometida com o reino de Deus. Mas a pergunta que eu gostaria de encerrar nessa noite é: como você tem vivido a sua vida com o Senhor? Como está a sua vida com o Senhor? Como você tem vivido a sua vida com o Senhor? E eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Queria convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. E eu queria orar por você. Mas antes eu queria que você se perguntasse: você tem sido comprometido com o Senhor? Será que você não tem tido a sua vida por mais preciosa do que a missão que o Senhor te deu para fazer? Como está a sua vida com o Senhor nessa noite? Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, por essa noite que o Senhor nos permite celebrar o nome do Senhor. Tua palavra nessa noite, ó Deus, nos ajuda a pensarmos um pouquinho sobre a maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida cristã. E nós queremos, ó Pai, nos colocar diante do Senhor e queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Deus, a avaliar as nossas vidas, o nosso caráter, o nosso testemunho, a maneira como nós temos nos portado diante dessa sociedade. Por isso, meu Pai, nós queremos pedir ao Senhor, nos ajude e nos fortaleça, Pai. Visita esses meus irmãos e minhas irmãs que agora nos acompanham através deste culto, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida cristã comprometida com o Teu reino. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Deus aplique a palavra deles nos nossos corações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, possa ser com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. E eu vejo você no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. E de em paz, está assim encerrado o nosso culto nessa noite, no nome de Jesus. Amém.